Olá, graça e paz, pessoas amadas e escolhidas pelo Eterno. Mais uma vez, lendo a Bíblia diariamente. E nessa ocasião, lendo a Bíblia com o apóstolo Ivan, iremos ler o livro de Êxodo, capítulo de número 6. Vamos lá? Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, e que os libertou da opressão do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: volte a Faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o meu povo, o povo de Israel, sair de sua terra. Mas, Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o Faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhes deu ordens sobre os israelitas e sobre o Faraó, o rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Capítulo 6, versículo 14. Estes são os chefes de clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Rubem, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Estes são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni, Simei, cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Musi. Estes são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros de família. Arão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz 2 filhos, Araão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg, Zicre
E os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Sitri. Arão se casou com Elisabet, ou Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nasson. Ela deu à luz seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana, Abiasaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putuiel, e ela deu à luz seu filho Finéias. Estes são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas, relacionados de acordo com seus clãs ou suas tribos. Foi a estes dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito. Organizados segundo seus clãs, foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram a Faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, transmita a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: Não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar, porque Faraó me daria ouvidos. Êxodo capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Preste atenção ao que vou dizer. Eu farei parecer Deus para Faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará o Faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do Faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então levantarei meu exército, meu povo, os israelitas, da terra do Egito com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhe ordenou. Quando falaram com Faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor disse a Moisés e Arão: O Faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: Tome tua vara e jogue-a no chão, na frente do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o Faraó, fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do Faraó e de seus oficiais. Ela se transformou numa serpente. O Faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do Faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. Capítulo 7 do Êxodo, versículo 14. O Senhor disse a Moisés: O coração do Faraó é duro, e ele continua se recusando a deixar o meu povo sair. Portanto, vá a Faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do Nilo, encontre-se com ele ali, não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Êxodo 7,17. Por isso, assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja, com esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo,
e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara, bateu-a nas águas do Nilo e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua magia e também transformaram a água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir a voz de Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. 7 dias se passaram. Desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Êxodo capítulo 8. A praga das rãs. O Senhor vai manifestar agora este milagre. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó e anuncie: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Versículo 2, se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhava de rãs. Elas subiram do rio e invadiram seu palácio, até mesmo seu quarto e sua cama. Entraram nas casas de seus oficiais e de seu povo. Saltaram para dentro dos fornos, das tigelas de amassar pão. As rãs avançaram sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito. As rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo, e deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me, quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo? Então o faraó e sua casa ficaram livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixaram o faraó e sua casa, seus oficiais e seu povo, e permaneceram apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Versículo de número 14. Os egípcios as juntaram em montões, e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Êxodo, capítulo de número 8, versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e bata no chão.
O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara. Piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. Os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isto é o dedo de Deus, clamaram os magos de Faraó. Mas o coração de Faraó continuou endurecido. Recusou-se ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: levanta-te cedo amanhã e coloque-se diante do faraó quando ele desce ao rio. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de mosca sobre você, seus oficiais, seu povo. E sobre todas as casas, os lares dos egípcios, todo o chão ficaram cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Eita Deus. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de mosca encheu o palácio do faraó. E as suas casas e a casa de seus funcionários, a casa de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-nos aqui mesmo nesta terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. E Moisés respondeu: assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó, suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de mosca deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração do faraó se endureceu outra vez e ele se recusou a deixar o povo sair. Êxodo capítulo 9. O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus,
Deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. E não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez conforme tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. E ele continuou se recusando a deixar o povo sair. Êxodo 9:8. O Senhor disse a Moisés e Arão: peguem um punhado de cinza de um forno de olaria. Moisés deve lançá-los no ar, diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria, se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas, tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles, e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração, e como o Senhor tinha dito a Faraó, Faraó se recusou. O Senhor disse a Moisés: amanhã, levante-se cedo, vá até Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais, sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granito, mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos, procurarem abrigo quando o granizo cair. Todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora recolheram seus servos animais dos campos, mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma terrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a terra, em toda a história do Egito, houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gosém, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo.
Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temeram ao Senhor seu Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo cardeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos, os trovões e granizo cessaram. A chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar e seu coração, uma vez se endureceu assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Êxodo capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles. E também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios, e lhe fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se vocês se recusarem, tome cuidado, amanhã trarei sobre você, seu território, uma nuvem de gafanhotos, cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas, depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos invadirão seus palácios, as casas de seus filhos e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas. Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele, vão e adorem ao Senhor, seu Deus, mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: iremos todos, jovens e velhos, todos filhos e filhas, todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum, só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o seu território, de sua extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriam toda a superfície e escureceram a terra, devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha das árvores, nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor seu Deus, contra vocês. Perdoem-me o pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor seu Deus, que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte do faraó, suplicou ao Senhor, e o Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não soprou
não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. O Senhor disse a Moisés: estende a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras, e ninguém saía do lugar, mas onde viviam os israelitas havia luz como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar a Moisés: vão e adorem o Senhor. Disse ele, porém, até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos, ou devem ir conosco? Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor nosso Deus, e só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração, e o faraó se recusou a deixá-lo sair fora daqui. Gritou para Moisés: estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito menos, respondeu Moisés, nunca mais verei seu rosto novamente. Amém, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado pela leitura do livro do Êxodo, por conseguirmos ler 5 capítulos. Guarda amanhã, à tarde, a noite dessa pessoa seja prazerosa. Deite a cabeça no travesseiro, descanse e durma em paz, e que haja restauração e saúde no teu corpo, para que vivas para a glória e louvor do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe agora, que Ele te guarde e que Ele te proteja, em o nome de Jesus. Um junho poderoso é o que profetizamos. Sim, profetizamos para os 12 meses de 2024 e declaramos um ano de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe.